Era uma vez, em uma aldeia tranquila, um velho carpinteiro chamado Pedro. Ele era conhecido por sua habilidade em criar as mais belas peças de madeira, mas também por sua natureza faladora. Pedro adorava compartilhar suas histórias e conselhos com quem quisesse ouvir, acreditando que suas palavras eram sempre úteis. Um dia, enquanto trabalhava em sua oficina, um jumento chamado Salomão passou por ali. Salomão não era um jumento qualquer, ele era famoso por sua sabedoria e pela calma com que observava o mundo ao seu redor. Ao contrário de Pedro, Salomão falava pouco, mas quando abria a boca, suas palavras eram profundas. Curioso sobre o jumento sábio, Pedro decidiu se aproximar dele e convidá-lo para ficar em sua oficina. Salomão, venha. Eu tenho tanto a lhe ensinar. Posso lhe contar sobre minha arte e como a madeira pode se transformar em algo belo, disse Pedro. Salomão olhou para Pedro com um sorriso sereno, mas não disse nada. Ele simplesmente se acomodou em um canto da oficina e observou o carpinteiro trabalhar. Pedro, por sua vez, continuou a falar, relatando suas experiências e filosofias de vida. Os dias passaram, e a rotina se repetia. Pedro falava e Salomão escutava em silêncio. O carpinteiro começou a se sentir um pouco frustrado. Por que você não fala, Salomão? Tenho certeza de que você tem muito a ensinar, perguntou ele. O jumento, com um olhar calmo, respondeu, e às vezes, o silêncio fala mais alto do que palavras. Em vez de ensinar, eu prefiro ouvir e observar. Há sabedoria na quietude, Pedro. Pedro ficou pensativo. Ele decidiu, então, experimentar o silêncio. Nos dias seguintes, em vez de falar, ele começou a prestar atenção no que Salomão fazia e como ele reagia aos acontecimentos ao redor. Ele percebeu que, ao observar o jumento, aprendeu sobre paciência, humildade e a importância de ouvir os outros. Certa manhã, enquanto trabalhava em uma nova peça, Pedro viu Salomão olhando para um lindo pássaro. O carpinteiro parou e se sentou ao lado do jumento. Juntos, eles observaram o pássaro e ouviram o som suave da natureza. Naquele momento, Pedro sentiu uma conexão profunda com o mundo e uma paz que nunca havia experimentado antes. Com o passar do tempo, Pedro percebeu que havia aprendido mais sobre a vida e seu ofício através do silêncio e da observação do jumento do que poderia ter aprendido com 1000 conselhos. Ele entendeu que, muitas vezes, Deus nos fala através do silêncio, e que é nas pausas que encontramos a verdadeira sabedoria. E assim, o velho carpinteiro e o jumento sábio tornaram-se grandes amigos, compartilhando momentos de silêncio que falavam mais do que qualquer palavra poderia expressar. Moral da história: o silêncio pode ensinar lições valiosas e profundas, e muitas vezes é através dele que encontramos a verdadeira sabedoria. Com o tempo, a amizade entre Pedro e Salomão se fortaleceu. O carpinteiro começou a aplicar o que havia aprendido através do silêncio em sua vida diária, tornando-se mais atento aos detalhes de seu trabalho e valorizando cada peça de madeira com mais carinho. Além disso, Pedro começou a ouvir mais os outros, compreendendo que cada pessoa tem uma história e uma sabedoria a compartilhar. Certa tarde, enquanto trabalhava em um novo projeto, decidiu fazer uma mesa grande que pudesse reunir a comunidade. Pedro queria criar um espaço onde as pessoas pudessem se encontrar, conversar e compartilhar suas histórias. Com isso em mente, começou a trabalhar, lembrando-se das lições que aprendeu com Salomão, dedicando tempo para escolher as melhores madeiras. Pedro esculpiu detalhes que representassem a união e a harmonia. Salomão, sempre ao seu lado, observava em silêncio e, de vez em quando, oferecia um olhar de aprovação ou um gesto de encorajamento, ajudando Pedro a focar e se conectar com seu trabalho. Finalmente, a mesa ficou pronta. Era uma obra-prima, repleta de entalhes que contavam histórias de amizade, união e respeito. Pedro organizou um grande banquete para a aldeia, convidando todos para se sentarem à mesa e celebrarem juntos. Quando o grande dia chegou, a mesa estava repleta de comida e risos, e todos estavam maravilhados com a beleza do móvel. Durante o banquete, Pedro levantou um brinde e, em vez de falar muito, decidiu deixar que o silêncio falasse por si. Pedro pediu que todos fechassem os olhos por um momento e ouvissem os sons ao seu redor, o riso das crianças, o canto dos pássaros, e a brisa suave que passava entre as árvores. Após alguns instantes de silêncio, Pedro abriu os olhos. Pedro viu que todos estavam sorrindo, conectados por aquele momento especial.
Ele percebeu que o silêncio havia unido a comunidade, permitindo que todos sentissem a paz e a alegria de estarem juntos. Salomão, observando a cena, sorriu satisfeito. Salomão sabia que, por meio do silêncio e da escuta, Pedro havia criado não apenas uma mesa, mas um espaço sagrado para a amizade e a união. Aquele dia se tornou um marco na aldeia, onde o carpinteiro e o jumento sábio ensinaram a todos. Eles ensinaram que a verdadeira comunicação não está apenas nas palavras, mas também na capacidade de ouvir e sentir. Com o passar dos anos, a mesa se tornou um símbolo de união na aldeia, e a amizade entre Pedro e Salomão continuou a florescer. O velho carpinteiro e o jumento sábio aprenderam que, em meio ao barulho da vida, o silêncio pode ser um poderoso guia, revelando verdades profundas e ensinando lições valiosas. Moral da história: o silêncio é uma forma poderosa de comunicação. Muitas vezes é no silêncio que encontramos a verdadeira conexão e compreensão.